Panorama Notícia vai atualizar a informação sobre o assalto que ocorreu no Mirandela, em Santa Mercedes, na noite dessa terça-feira. Na fuga, os criminosos entraram num carro e, ao chegar em Panorama, trocaram tiro com a polícia. Um ficou ferido e acabou sendo preso. É o tal do Edipô David da Paixão Ramos. Está aí a foto do Edipô. O outro criminoso, né, ele acabou conseguindo fugir da polícia. Ele fugiu da polícia. O Edipô e o outro indivíduo são moradores de Panorama, viu? Tem um fato aí que o Panorama Notícia divulgou que é a entrevista da motorista, né, do carro onde os criminosos o carro que os criminosos usaram para tentar fugir da polícia. A motorista deu uma entrevista dizendo que eles abordaram ela, mais uma amiga que estava dentro do carro, em movimento, bateram no capô, aquela história que vocês já viram, né? Então ela deu uma entrevista dizendo que ela era vítima também. Gente, mas a questão é bem diferente. A donzela, desculpa o termo, ela também fazia parte, segundo o delegado, né, tinha parceria com esses dois criminosos. Ela e a passageira do veículo. Então a motorista Vanessa de Araújo Bandeira Frazão, ela, segundo o delegado, tem parceria. E a Natália Roberta Moreno também tem parceria. A Natália é moradora de Panorama. Segundo o delegado, ela morava com o Edipô, esse que levou um tiro. Tá bom? Olha só. E a Vanessa é moradora de Santa Mercedes. Vamos ouvir então a entrevista com o Tenente Machado, que vai contar tudo sobre essa ocorrência, desde Santa Mercedes até o tiroteio em Panorama. Como que foi o assalto, a dinâmica do assalto desde Santa Mercedes até Panorama, que ocorreu aí com um criminoso ferido a bala? Certo. Então, por volta das 18h45, recebemos informação via Copom que tinha acabado de acontecer um roubo na cidade de Santa Mercedes, em frente ao supermercado Mirandela, né? As equipes da cidade de pronto foram até o local para levantar maiores informações e pessoas que passavam pelo local informaram a viatura que viram os dois indivíduos que haviam efetuado o roubo adentrarem a um veículo, né? Seria um Astra Prata, e tomarem sentido à rodovia, né? Com essas informações, a gente fez o contato com as demais viaturas das cidades vizinhas, na tentativa de fazer o cerco, né, a esse veículo, tanto no sentido Panorama Pauliceia quanto no sentido Tupi Paulista, né? E foi quando a viatura de Panorama fazia o patrulhamento pela rodovia, deparou com um Astra Prata também transitando no sentido contrário, sentido a cidade de Panorama. Eles fizeram um retorno e começaram um breve acompanhamento, né, dando sinais obrigatórios de parada. O veículo prosseguiu sem obedecer, e um pouco dentro da cidade, em frente a um posto, o veículo parou, né, a condutora parou o veículo, e dois indivíduos que teriam feito o roubo no supermercado de Santa Mercedes, eles desceram dos bancos traseiros do veículo e correram. O encarregado da nossa viatura, ele correu atrás, e nisso ele foi tentado, né, sido alvejado com dois disparos aí pelos bandidos, né? Só que não acertou o policial, que também revidou, porém os indivíduos conseguiram fugir. Eles pularam o muro de um terreno baldio, nisso chegaram os apoios, né? A gente fez o cerco do quarteirão e foi fazendo a varredura das residências e dos terrenos baldios, né? Quando, num terreno onde há o estacionamento de alguns caminhões, durante a varredura, o policial militar fazendo a varredura por debaixo dos caminhões, ele bateu a lanterna e viu o indivíduo que estava segurando o eixo do caminhão, por baixo do caminhão. Foi quando o indivíduo teria feito menção, né, de apontar a arma para o policial, e para se defender, os policiais efetuaram dois disparos, né, e vindo a atingir o autor, né. Esse último teria fugido, né, passado desse último
terreno em que se estava. Mas a gente tem informações, né, que pode levar à futura captura desse indivíduo. Tá aí a entrevista do Tenente Machado, riqueza de detalhes, em primeira mão para vocês. Então, vamos agora ouvir o delegado Dr. Leandro, que enquadrou, né, o criminoso que foi preso, que ficou ferido, o tal do Edipô, né, e a Vanessa, né, e a Natália. Doutor Leandro, esses dois criminosos, claro, um já está preso, né, que foi ferido, e o outro ainda está foragido. O senhor já conseguiu informações de que os últimos assaltos realizados, um em Paulicéia, um posto de combustível, e um em Santa Mercedes, ontem, na noite de ontem, e um, já algumas semanas atrás, aqui a Padaria Veneza, que foram esses dois que praticaram esse assalto? Sim, Emerson. No curso das investigações, né, em função da ocorrência de hoje, né, do crime que foi perpetrado hoje em Santa Mercedes, no qual foi detido um indivíduo, nós conseguimos, após uma entrevista minuciosa com o autor, a confissão dele espontânea e voluntária nesse sentido. Ele foi categórico, né, ao dizer que o crime praticado na Padaria Veneza no último dia 9 de maio, aqui em Panorama, foi praticado por ele em concurso com esse indivíduo que se encontra foragido. Também o roubo havido no posto Paulistura em Paulicéia no dia 15, no último domingo, como também o roubo praticado em Santa Mercedes na última segunda-feira no posto Michelotti. Não bastasse a confissão dele, nós também verificamos que o próprio modus operandi, ou seja, a forma de atuação deles, foi característica em todos esses crimes, sempre agindo da mesma forma. Ele é morador de Panorama, esse que está preso? Ambos autores do sexo masculino, né, tanto o Édipo, né, quanto o Rivaldo, são moradores de Panorama. O Édipo mais recentemente, né, o indivíduo já que ostenta péssima índole, né, tendo permanecido preso por muitos anos no sistema penitenciário pela prática de tráfico, pela prática de roubos. Já o Rivaldo também é conhecido nosso aqui pela prática de crimes, mas morador de Panorama já há mais tempo. Tem relação, esses dois têm envolvimento com o roubo de caminhonetes? Ou? Em absoluto, não. A gente verifica até pelo tipo, né, de marginal. Esses presos recentemente pela ação da Polícia Civil de Panorama em conjunto com a de Paulicéia e a Polícia Militar, que roubavam caminhonetes, trata-se de uma quadrilha muito mais bem estruturada, né, com ramificações no exterior, no Paraguai. Foi necessário também um trabalho mais tecnológico, né, para conseguir identificá-los. É um outro tipo de marginal. Agora teve duas moças, né, que elas disseram que foram obrigadas a conduzir os marginais até Panorama. A motorista deu uma entrevista dizendo que não era vítima, mas parece que a história não é bem assim, né? Sim, elas foram detidas pela guarnição da Polícia Militar aqui de Panorama, pelo cabo Alexandre, e nós tivemos a oportunidade, a equipe da Polícia Civil aqui, eu tive no local juntamente com o Dr. Bruno, delegado de Paulicéia, e já no local, ao conversar com elas, nós notamos que a versão apresentada não correspondia à veracidade dos fatos, ou seja, elas não eram vítimas. Por quê? No primeiro momento, analisando os celulares, conseguimos verificar que a Natália coabitava junto com o preso Édipo. Eles moravam juntos. Não mantinham uma relação afetiva, né? Mas moravam juntos, dividiam um lar. Verificamos também que ainda nesta data, na tarde de hoje, os quatro foram vistos juntos, caminhando normalmente, até no próprio mercado que foi vítima do crime lá em Santa Mercedes. Tinham, portanto, uma relação de amizade. Além do mais, e isso foi o fato decisivo dentro desse contexto, ao interrogar o preso que se encontrava, né, internado na Santa Casa, ele de maneira bem tranquila, né, nos confirmou que todos os envolvidos nesse crime, ou seja, ele e os demais, o foragido, o Rivaldo e as duas cooperaram. Evidentemente que a participação delas foi
de menor importância, mas não deixa de ser relevante. Elas vão ficar presas. Elas estão presas por associação criminosa. Quais os crimes que vão responder aí? Todos responderão em concurso material por roubo qualificado, por apresentação de arma e concurso de agentes, e também por associação criminosa, né? Pelo fato de se reunirem para a prática de crimes. Tá aí a entrevista com o delegado. Parabéns para a polícia militar. O pessoal tentou peitar a força tática, levou chumbo, levou chumbo. Há uma intensa movimentação de policiais aqui em Panorama durante toda a noite de quinta-feira e madrugada dentro. A polícia está atrás desse tal de Rivaldo, que o delegado aí falou o nome aí, né? Já foi identificado, então já se sabe quem é esse foragido. O plantão do Panorama Notícia fica por aqui.